Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos aí muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você, pai, mãe, curioso da educação, professor, professora, aluno, aluno, seja bem-vinda também, certo? Você que me acompanha de longa data, pessoas que me acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Respostas, Yahoo Grupos, não existe mais, o Yahoo Grupos acabou o ano passado e o Yahoo Respostas esse ano, em 2021, né, em maio. Ajudou muita gente, né, o Yahoo Respostas. Depois foi cair no padrão, até que finalizaram, né, o aplicativo ou o site ali do Yahoo. Mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te chama de montão. Hoje é dia 11 de outubro de 2021, no meu relógio são exatamente 13 horas e 42 minutos em ponto. Falo direto aqui da cidade de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Aqui nós estamos no meu blog, tá certo? Você está vendo aí, eu estou usando meu próprio blog para produzir conteúdo para o meu vídeo, entendeu? Eu uso um aplicativo que você pode baixar aí, tem vários nomes aí, que é a mesma função. Você printa a tela do seu celular, tá certo? Tem uns que você consegue fazer pelo computador, também é interessante, né? Tem o StreamYard, que você faz ao vivo também, é muito bacana, interessante. E esse aqui você printa a tela do seu celular ou você também filma a tela, as páginas que você tem no seu celular. Eu estou aqui no meu blog, então ele está filmando meu blog e você está vendo o que eu estou vendo, tá certo? O blog do João Maria Andarilho Tópico, aqui a gente fala sobre vários tipos de assunto, pedagogia, magistério, educação, psicopedagogia, motricidade, vaishnavismo, né? Vulgo hinduísmo, que eu estudo há um tempão já, tem quase 30 anos que eu estudo esse assunto, questão de religião, cultura, enfim, vários tipos de assunto que nós abordamos aqui, e o qual mais falamos é a educação, né? E hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui uma questão que é muito importante, você, meu amigo, minha amiga professora aí, de educação física, professor de educação física, você, professora de educação artística, você pai, você mãe, você aí que é a pedagoga, que dá aula na educação infantil e nos anos iniciais, tá certo? Você que tem o magistério, o normal superior, enfim, você que lida com os anos iniciais e com a educação infantil. A letra cursiva, há estudos científicos da psicologia cognitiva, né, da neurociência, apontando que a letra cursiva ajuda o desenvolvimento da criança, tá certo? E se sobressai a simples digitação no teclado. Essas pesquisas apontam para isso, tá certo? Então, ao longo de muitos anos aqui no Brasil, a letra cursiva foi demonizada na escola, tá certo? Não é verdade? E, de uma certa maneira, né, eles tinham até um fundamento, não muito válido, mas enfim, foi um fundamento que eles utilizaram. Qual era esse fundamento? É que o pessoal exagerava demais, isso é verdade. Então o pessoal exagerava demais no caderno de caligrafia, é isso? Só que, antes da criança, agora eu falo com você, professor de educação física, você, professor de educação artística. Você, professor de educação física, e você, a pedagoga aí, que vai dar aula de educação física, que vai dar aula de educação artística, às vezes tem escolas que, mesmo na educação infantil e nos anos iniciais, quem dá aula de educação física é um professor de educação física. Se for a professora, é para você que eu estou falando, ou professor. Educação artística é a mesma coisa. Antes de começarmos a pensar na escrita cursiva, nós temos que lembrar que existe um aprendizado anterior à letra cursiva. E qual é esse aprendizado? Vamos mostrar algumas fotos para vocês aqui, ó. Aqui tem o cérebro, tá certo? E as áreas do cérebro responsáveis por inúmeras funções que nós executamos durante o dia. E aqui, né, nessa parte aqui, deixa eu pegar nosso pincel atômico aqui, né? Digital, para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel aqui. Aqui já estou selecionando ele. Aqui, ó. O cerebelo, aqui, tá certo? Essa parte marrom. E o lobo pré-frontal, que é aqui.
tá certo? Então, quando você desenvolve a letra cursiva, você tem a letra de forma, beleza, bacana. Mas qual que é a diferença para a letra cursiva? A letra cursiva, meus amigos, ela é uma escrita que ela não é separada. A palavra, quando você escreve a palavra inteira. Então a memória de como se escreve aquela palavra fica mais fixada na mente da criança. Na letra de forma é separada as letras, não ficam juntas. Então, quando você desenvolve o domínio da letra cursiva, essa que é a questão, você tem mais fluidez na escrita. E quando você está ali escrevendo com a letra de forma, você fica pensando muito na letra que você está escrevendo e não está pensando no texto que você vai produzir, um exemplo assim. Tá certo? Olha só a diferença, são dois momentos diferentes. Então, essas pesquisas na área da psicomotricidade, né, e da área da cognição, psicologia da cognição, neurociências, apontam para isso. Então, você, quando vai fazer um Enem, por exemplo, se você só escreve com letra de forma, a pessoa que escreve com letra cursiva sai na sua frente. Então, pesquisas foram feitas, né? Uma pesquisadora nos Estados Unidos, na Universidade de Indiana, ela tem uma matéria sobre isso, ela fala sobre essa importância aí dessa questão. Então, você tem um benefício de o cérebro fica mais receptivo a estímulos externos. A questão da noção corporal, você começa a entender melhor sobre isso. E as conexões neurológicas, aqui nosso cérebro tem várias regiões. Então, essas regiões, quando você ativa o cerebelo, ele vai se comunicar com outras áreas. Olha que interessante. Tá certo? A letra cursiva aí. E quando você digita, o professor já se foi, Perugino Piazza, ele falava sobre isso. Quando você está digitando no teclado, o cérebro é uma tecla. Mas quando você escreve um H, o cérebro entende essa informação. Olha que diferença que é. Então, na Inglaterra, houve um encontro de pais e professores sobre esse assunto. E as crianças que ficavam só com tablets e computadores foram pesquisadas sobre isso aí também. E as crianças que estavam com letra cursiva saíam na frente. Então, a criança chegava à escola com dificuldades motoras. Então, muita gente vai, mas para desenvolver coordenação motora fina, não precisa fazer letra cursiva. Aí que nós entramos agora. Então, deixa eu tirar aqui nosso teclado, nosso pincel digital aqui. Aqui, ó, tem crianças brincando, tá certo? Olha que bacana, ó. Veja essa brincadeira aqui, interessante. Antes de entrar ali a escrita cursiva, né? São crianças pequenas, né? Essas brincadeiras ajudam e estimulam movimentos. E esses movimentos pode ter certeza que você irá usar quando for fazer a letra cursiva. Então a criança vai ter aquela memória dessas brincadeiras. Um outro brinquedo aqui, ó, esse aramado aqui que tem, esse brinquedo aqui, ó, vai estimular a criança também. Tá certo? Eu tenho um desse brinquedo aqui, tá guardadinho lá, que eu vou dar para minha sobrinha. Né? Então, esse brinquedo aqui ajuda em muito, porque você vai fazendo aqueles movimentos. Quando a criança corta com uma tesoura, puxa, estica, pula, rola pelo chão, aquele movimento de pegar algo, pegar grãos de arroz, Sabe aquela criança que ajudava a mãe a escolher o feijão e arroz? Sem perceber, sem o saber disso aí, a mãe estava ajudando a criança. Porque aquele movimento de pinça é importante, é anterior a quando a criança é anterior à escrita propriamente dita, né? Mas aquela memória está na criança, então ela vai ter facilidade, maior facilidade, uma predisposição, um preparo anterior àquela questão. Então, as crianças têm que brincar. Olha só que interessante. Tem que brincar, tem que pular, tem que ter leitura para as crianças, roda de leitura, roda de conversas. Tem que manipular as coisas, tem que subir, descer, subir em árvore, descer de árvore, né? Aquela brincadeira que você acha besta, a amarelinha vai ajudar muito a criança. Ela está jogando,
Aquela brincadeira de 3 Marias, 5 Marias, que você pega uma pedra e vai jogando para cima e vai tentando pegar, aquilo também ajuda. Uma coisa que eu fiz sem saber, isso aí fiz sem saber. Eu achava que ia ajudar meu filho na escola, mas não sabia, não tinha certeza do que, em que área queria ajudar. A natação. A natação, eu comecei a observar que meu filho começou a melhorar na escola, mas será que é por causa disso aí somente? Eu não sei. Ele começou a fazer Kung Fu também. Então isso aí foi ajudando ele na escola. Olha só que interessante, a natação. Então a educação física, meu caro professor, minha cara professora, é tão importante. E às vezes eu penso assim, não sei se é um pensamento só meu ou de outras pessoas, ela é pouco valorizada dentro da escola. Ela é vista como o pessoal não leva a sério essa disciplina. Muitos alunos sim levam a sério, mas a maioria não leva a sério. A aulas de educação artística é a mesma coisa. E a gente tem que mudar isso, porque é importante a educação física. É importante a criança aprender até essa educação física de compreender seu corpo. É importante também a criança aprender a nadar, por que não? Dançar, tudo isso aí faz parte. São predisposição para quando chegar na hora de você escrever, com a letra cursiva, aí muitos perguntam, mas isso é tudo besteira, isso é tudo atraso, né? A gente vê essas pessoas falando isso por aí. Mas não é essa a questão. Você pode ensinar a letra de forma para a criança. Mas quando você ensina a letra cursiva, ela vai ter mais compreensão. Por quê? Além dela saber a letra de forma, ela vai saber a letra cursiva. Ela vai ter fluidez na escrita. E quando ela estiver escrevendo um texto, ela vai pensar em muita coisa antes e vai escrever. Enquanto quem só escreve de letra de forma, às vezes o que acontece, que nós observamos, é que fica prestando muito na escrita ali, no A, no B, no C, enfim. E na letra cursiva não, tem aquela fluidez. Mas antes de chegar na letra cursiva, você tem que ter uma fluidez na leitura, para depois passar para essa etapa. É isso que é a grande questão, certo? Essa que é a grande questão. Então, o cérebro da criança, voltando aqui para o cérebro, vamos aqui para trás aqui, ó. Ele vai aumentar aqui, ó. Aqui está o cerebelo, certo? Então, esse córtex pré-frontal aí, ele vai também fazer parte daquela área pré-motora, que vai ter uma comunicação com o cerebelo, tá certo? Então, quando você está lendo, quando você está olhando ou escrevendo, você está movimentando os olhos. A motricidade aí. E a motricidade, ela está ligada com o que ela está ligada? A psicomotricidade é uma ciência que nasceu das observações de Dupré e Charcot por volta de 1920, em Paris, ao evidenciar a síndrome da debilidade motora. Ele afirmou que existe uma estreita relação que une as anomalias psíquicas e as motoras e a que são a expressão de uma solidariedade original e profunda entre o movimento e o pensamento. Então, você tem movimento, pensamento, emoção, cognição e a motricidade. Isso aí está tudo relacionado. E a psicomotricidade, meu amigo, minha amiga, quando eu fiz psicopedagogia na Uninove, eu fiz integral, né? Todo sábado eu fazia, entrava às 8 da manhã e saía 5 da tarde. Saía de Campinas e ia lá para São Paulo. E o que acontece? Tinha uma disciplina que era psicomotricidade, na qual a professora, olha, o que abriu minha mente, as aulas daquela professora, e ela indicou um livro para a gente, foi esse livro aqui, ó, Psicomotricidade Escolar, aqui, ó. Tá vendo? Um livro muito bacana da editora VAC, tá certo? Que você vai começar a compreender um pouco mais sobre isso. E eu tenho um livrinho antigo, que o pessoal menospreza, mas se você trabalhar o que nós estamos falando aqui agora, você quando chegar nesse livro, você vai fazer aquele fechamento. Processo de alfabetização, subsídios para um trabalho eficiente. Láurea Basso dos Santos e Soeri Parada Simão. Ó. Muito bacana esse livro mesmo.
e tem aqueles exercícios de, de quebra-cabeça, de pontilhado, que você tem que fazer depois que você faz isso que nós falamos agora. Então, a educação física, a educação artística é muito importante. Então, eu acho que a escola tem que rever seu posicionamento, né? A maneira como nós ensinamos aí, dentro das escolas, as disciplinas, tem que serem revistas. A educação infantil e os anos iniciais são etapas importantíssimas do desenvolvimento humano. E a gente não pode perder esse potencial que a criança tem. Tá certo? A criança tem um potencial. Mas se aquele potencial não é usado, ele vai ser desperdiçado. Nós estamos agora, o ano passado, praticamente não se teve aula. E esse ano começou aí e tal, né? Então, as crianças perderam ou estão em defasagem. Então, o que não foi aprendido, você perdeu. E na verdade, nossa educação na escola básica, salvo algumas exceções aí, ela está defasada. A criança está no 9º ano, mas o conhecimento prático que ela tem é da 5ª série, ou nem isso. Essa aqui é a realidade. Nossos estudantes universitários, a compreensão escrita dos textos, você vê erros grosseiros de português. Por que isso aí? Então, a escrita cursiva, meu amigo, minha amiga, vai ajudar seu filho nessa questão. Ele vai errar menos. E uma pessoa hoje em dia, uma pessoa que escreve bem, escrever bem não é ter letra bonita. Escrever bem é você escrever com coordenação, com poucos erros e com uma lógica, uma sequência. É isso. Tá certo? Então, a gente vê que a alfabetização baseada nas ciências, ainda bem que o MEC começou, tem cursos no MEC ali que você pode fazer, meu amigo, minha amiga, é gratuito. Tá certo? Você pode fazer um curso desse aí, você entender as evidências que há muitos anos são feitas em outros países. E aqui no Brasil, nós estamos começando esse trabalho aí. Um site que eu indico para vocês é o Instituto Alfa e Beto, tá certo? É um instituto que fala muito sobre isso, é muito bacana mesmo, tem livros interessantes. E depois, aqui, em que a psicomotricidade é indicada? É indicada na dispraxia, tá certo? Que é um transtorno específico do desenvolvimento motor, né? É uma disfunção neurológica que impede o cérebro de desempenhar os movimentos corretamente. Então, a psicomotricidade vai ajudar nisso. Então, a psicomotricidade corporal, desarmonia tônico-emocional, instabilidade postural, perturbações do esquema corporal e da letalidade, estruturação espacial e temporal, perturbações da imagem corporal, problemas psicossomáticos. E depois nós temos aí a psicomotricidade relacional. Interessante isso, são os ramos da psicomotricidade. Relacional está ligado ao quê? A comunicação. Então, qualquer dificuldade na comunicação e de contato, inibição, hiperatividade, agressividade, limite e afetividade, a afetividade está ligada com a psicomotricidade. Então, a psicomotricidade relacional vai te ajudar nisso aí. Olha só que interessante. A psicomotricidade educativa, o que vem a ser isso aí? Na propedêutica, das aprendizagens escolares e no afinamento das praxias coordenativas, o que nós estamos falando aqui agora. Então, você está trabalhando a psicomotricidade através de uma brincadeira, olha só. Você está trabalhando isso. E quando a criança chega ali na alfabetização, na letra cursiva, que ela tem a fluidez na leitura, você vai fazer um trabalho correto, não vai pular etapas. Então, a criança tem um potencial que você está permitindo que esse potencial não se perca. É muito importante isso.
né? E depois nós temos a psicomotricidade aquática, como falei para vocês. Eu levava meu filho Emmanuel na natação, né? Eu achava que era importante a criança saber nadar, né? Na minha cabeça iria ajudar um pouco na escola, mas meu principal objetivo, na verdade, é porque eu não sei nadar direito. Então, quase morri afogado. Então, se uma pessoa não sabe nadar, é ruim, né? Ela tem que saber nadar, porque ela pode se salvar e salvar outras pessoas, né? Então, eu levei ele para aulas de natação. Foi um amigo nosso lá em Campinas e o primeiro mês foi gratuito, né? Olha só, tem que ter um, né? Tem que ter. Então eu sempre levava ele se divertia muito. O estresse dele diminuiu bastante. A Sebhaktivedanta Swami Prabhupada, que eu estou sempre citando aqui, né? O fundador Acharya da ISKCON da BBT, ele fala o seguinte: você quer fazer yoga, aquelas práticas de yoga que o pessoal faz, né? De posturas, aquilo, né? Às vezes a gente não consegue fazer aquelas posturas todas. Ele recomendou a natação. A natação ajuda muito, né? Esse controle da respiração, essa coisa da natação, ajuda e muito no seu equilíbrio aí mental e psíquico. Então, é uma meditação, por incrível que pareça, a natação. E o contato com a água, parece que o ser humano gosta. A gente joga as crianças na água, as crianças pequenas, elas se deliciam na água, né? Parece que elas já vivem naquele local, né? No útero também, né? Ali dentro da barriga ali, tá certo? Dentro da barriga ali da mãe, ela é cercada por líquidos, então ela está familiarizada com aquele ambiente. Olha só que interessante. Então, meu amigo e minha amiga, é isso. A psicomotricidade está mostrando para a gente, a psicologia cognitiva e as neurociências estão mostrando que a letra cursiva é importante, tá certo? Você tem que abandonar o teclado? Não. O teclado, o computador, é um coadjuvante, que é um auxiliar ali. Não é o fim, é o meio. É uma das coisas que você pode usar dentro da educação. É um auxiliar, tá certo? Que você pode usar, né? Mas quando você dá para a criança isso aí, você vai realmente ajudar o cérebro dela, o desenvolvimento dela emocional e tudo mais. Ela vai ter mais fluência na escrita, na compreensão de um texto, tá certo? E também na percepção do seu pensamento ali quando ela está escrevendo. Ela vai pensar e vai escrevendo. Enquanto que a pessoa que só escreve com letra de forma vai pensar muito na letra que está escrevendo e pouco no que vai produzir de texto. Está entendendo a questão? Então, essa é uma das importâncias da letra cursiva. Então, muitos pesquisadores e pesquisadoras já falaram muito sobre isso e nós estamos fazendo esse vídeo porque muitas pessoas nos perguntam sobre essa questão e eu digo que é importante e muito importante. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, brinque mais com seu filho. Ele tem que cair e levantar. A gente vê pai e mãe, às vezes, né? O filho vai aprender a andar de bicicleta, mas colocam tanta proteção, né? Pô, meu irmão, você tem que se ralar um pouquinho. Não que seja bom isso aí, mas você tem que, né, cair e levantar. Tem que subir em árvore. Isso aí vai desenvolver a inteligência da criança. E as crianças estão muito dentro de casa, dentro de apartamentos, não é isso? Espaços reduzidos ali, então você vai limitando a possibilidade que ela tem. Certo? Muitos pediatras alertam sobre isso também. Então esse excesso que tem de proteção, você vai limitando. Certo? Então a criança precisa relacionar-se com o mundo, interagir com o mundo que está cercando ali. Então tem que cortar, tem que pintar, tem que fazer movimentos de pinça, você pode dar objetos para pegar no chão e colocar dentro de algum pote, isso aí já é um movimento de pinça, que depois ela vai utilizar na escrita cursiva. Olha só que interessante. Você vai pegar o lápis, não é isso? Tem a forma correta de fazer a apreensão no lápis, tem esses detalhes também, que precisa ser ensinado para a criança. A criança, ela tem que ser conduzida. Então, o adulto que sabe, vai conduzir corretamente a criança. É que nem, por exemplo, um profissional aí um pintor. Um pintor que sabe pintar bem e sabe ensinar bem, ele vai ensinar corretamente
o seu ajudante ali. O pedreiro também, um bom pedreiro que sabe o ofício dele muito bem e consegue comunicar-se bem, ele vai ensinar aquele ofício corretamente para quem está aprendendo, ele vai conduzir corretamente. Tá certo? E é isso, a criança tem que ser conduzida. Agora, deixar a criança ao léu ali, de qualquer jeito ali, isso aí não é educação, isso aí é qualquer coisa menos educação, porque educação, você tem uma intencionalidade, dentro da pedagogia é isso, você tem uma intenção. Você tem um objetivo claro. Já tem uma ciência que ampara o que você está querendo. Então, é só. Aliás, crianças que têm dificuldades educacionais especiais são ajudadas por isso, elas aprendem, né, a letra cursiva e elas se desenvolvem também, conseguem, olha só, dislexia, hiperatividade, olha só que interessante, síndrome de Down, essas crianças são ajudadas através da letra cursiva. Então, você amplia as possibilidades da criança e não limita. Se ela só sabe um jeito de fazer a coisa, você está limitando. Quando ela sabe outro jeito, você está ampliando. E nós temos que ampliar, não limitar, tá certo? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Espero que tenha contribuído com alguma coisa nesse vídeo. E digo para você, duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.